Quero conversar com vocês, continuar o papo, né? Que esse tema é importante. O que eu vou dizer pra vocês, assim, ó. Primeira parte, eu fiz agora o shorts ali sobre controle e a postagem falando sobre controle e posse, né? E também isso tem muito a ver que com perturbação mental também, né? Porque a gente, assim, a gente que é muito, assim, apegado às coisas e querer controlar tudo, a gente é muito mental, né? Aí queria dizer pra vocês que eu passei muito trabalho com isso, porque eu queria controlar tudo e conforme a minha mente eu quero que aconteça no real, né? E esqueço de combinar com as pessoas, né? E eu vou dizer pra vocês, isso sobrecarrega demais e a gente não se nutre, como eu falei no texto lá do Shorts. Aquele texto é muito interessante. A gente não se nutre quando a gente é muito apegado e a gente tem a mania de querer controlar tudo, que na verdade não. A gente tem a mania de se iludir, porque controle, a gente não consegue controlar tudo, né? Então é uma ilusão. Então a gente tem mania de se iludir, essa é a verdade. Então depois da gente se iludir muito tempo, passa bastante trabalho, ansiedades, aí uma coisa que me ajuda muito, eu pego um caderno e começo a escrever. Aí depois, como escrever não foi suficiente, eu precisava falar. Então agora, enquanto eu não gravo um vídeo, boto pra fora o que tá no meu coração, quer dizer, que tá na mente, eu não descanso. Porque são coisas assim que eu usei e me fez bem, e eu posso passar para as pessoas que vai fazer bem para elas também. Tipo assim, tudo que tu pensar assim que é um sofrimento para te largar, é apego. Porque mesmo que seja pai, filho, tudo, porque essas coisas não são da gente, né? Elas estão com a gente por um amor, por um carinho, mas a gente não é dono de nada e as pessoas também não são dono da gente, né? As coisas que tu tem aqui para te ajudar na vida, elas não, na verdade, elas não são tuas, tu tem porque é necessário que tu tenha uma casa, que tu tenha comida para comer, que tu tenha um trabalho, né? Mas esse apego de exagerado, que Deus o livre, se eu perder esse trabalho, o que vai acontecer comigo? Não morre, pessoal, não morre. Se eu perder esse marido, vou morrer. Se eu perder meu pai, vou morrer. Não, a vida sempre continua. Ela segue mudança de ciclos e a gente vai evoluindo, vai melhorando. Né? Uma das coisas que me ajudam muito é escrever, falar com as pessoas, porque geralmente na mente da gente é só a gente que passa por essas coisas. E a gente tem muita vergonha. Aí depois a gente compartilhando, a gente vai ver que as pessoas também passam por coisas. E a gente se une naquele propósito, tipo, a gente troca ideia, porque eu passei assim mais ou menos parecido, como é que tu passou? Eu fiz isso para melhorar, entendeu? O diálogo e as relações humanas, elas ajudam a se apoiar. E às vezes de uma conversa surgem coisas grandiosas ali, às vezes planos de bondade, planos de ajuda mútua, de viver em sociedade, um ajudando o outro. E isso aqui, ó, essa cuquinha fica bem mais leve. É muito bom. Compartilhe sua vida, pessoal. Compartilhe suas dores e suas conquistas. Não só as conquistas. Por mais que tu ache que as pessoas só querem ver tu bem, as tuas conquistas, não querem ver os teus fracassos, que falam mal. A maior parte das coisas é coisa da tua cabeça que tu botou. Porque se tu vai conversar com alguém, às vezes ela tá passando por uma coisa parecida ou pior. E às vezes tu pode ser uma palavra de apoio e a pessoa pode ser um apoio para te ajudar até com uma coisa, um prato de comida ou te indicar para um trabalho. Das relações humanas saem soluções para gente. E também boa parte das preocupações da mente desaparece. É compartilhar. Compartilhem, pessoal. Não tenha vergonha. Não é só tu que passa por inculcação, não é só tu que passa por trauma, não é só tu que passa por dificuldade financeira, não é só tu que quebrou uma empresa. Tem gente que quebrou mais de uma vez. Não é só tu que se separou, não é só tu que passou por
relacionamento abusivo, né? As trocas de ideias, principalmente, assim, por violência, pessoa que passa por estelionato, que é enganada. E às vezes tu tem ideias que às vezes, tipo, ou experiências, eu passei por isso, eu fiz isso, isso e isso. Daí dá um conselho pra pessoa. É super importante. Troca de ideias, saem soluções. E essa mentezinha assim mirabolante que pensa muito, ela se expressa, troca ideias, ajuda as pessoas. A gente tem muita coisa na mente, sabe por quê, pessoal? Porque é uma mente em evolução. E não pode ficar só com a gente aquilo que a gente evolui. Tem que passar para as pessoas também, elas precisam. A gente precisa também do que elas têm de evolução, seja nas experiências, seja no que aprendeu estudando, né? O ser humano foi feito para trocar experiências boas e ruins. A gente não é, a gente é um serzinho de luz, mas que tem luz e trevas juntos. A gente não é só bonzinho ou só mal. Por mais que tu ache, às vezes, ai, que fizeram comigo. Tu não é só luz também. Também não foi só uma florzinha que se cheirasse. Às vezes foi um monte de espinhozinho que não dava para chegar perto, né? Se olhem com gratidão, se olhem com amor, que os outros também vão olhar pra gente assim. Bom domingo. Ó, menos querer controlar, viu? O que não tem controle. O que é bom é leveza, troca de ideias, experiências, né? Viva, mas não viva sozinho, viva com os outros também. Digo isso pra mim mesmo.